Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade às nossas discussões e análises sobre a história. Hoje estaremos discutindo a temática As 5 características do absolutismo, que traz informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esse universo. O absolutismo é uma característica específica que nós temos, que data em torno do século XVI até em meados do século XIX, que vai trazer uma característica muito forte com relação às mudanças que vão vir do feudalismo para o processo do absolutismo. Nesse momento, nós teremos 5 pontos importantes aos quais serão discutidos dentro dessa temática. Vamos então ao nosso primeiro ponto. Aqui nós trazemos então uma característica importante do absolutismo. É o processo de centralização do poder. Efetivamente, no momento anterior, nós tratamos da relação do feudalismo. O feudalismo é um processo descentralizado, onde grande parte dos senhores feudais tinham domínio sobre as suas terras, tinham domínio também sobre a forma que cobrava todos os impostos. Dessa forma, nós podemos perceber que existe um processo descentralizado. Quando passamos a discutir e analisar o absolutismo, esse processo muda totalmente. Ele vai de um processo descentralizado para um processo centralizado na mão daqueles que estão no poder, ou seja, os senhores absolutos, que vai efetivamente refletir um processo de conexão diante dessa concepção de região. Falamos basicamente de um processo ao qual você unifica todo esse território e a partir daí você tem efetivamente somente um monarca que está no poder com todo o processo de controle sobre esse território. Vamos para o nosso segundo ponto. Nesse momento do absolutismo, nós podemos perceber que além de todo esse poder que os monarcas tinham com relação a todo o território, as normas, as leis, eles também tinham um poder muito forte com o processo religioso. Embora você tivesse o catolicismo muito forte nesse período, uma parceria muito forte também que se estabeleceu principalmente na característica do formato e das ritualísticas que vão ocorrer em processos, por exemplo, como a coroação. A coroação é um processo que faz parte de todo esse entrelace entre o poder e a religiosidade. Mas ao mesmo tempo é importante nós entendermos que grande parte das decisões estavam na mão desses monarcas. A centralização e o controle também dentro do universo do processo da religiosidade. Embora essa parceria se tornou muito forte por muitos séculos, aos quais se encontra efetivamente a proximidade que você tem dos representantes da igreja dentro de processos hierárquicos altos, como bispos, arcebispos, cardeais, que estavam próximos aos reis. Vamos ao próximo ponto. Mais um aspecto importante que nós precisamos citar dentro desse contexto é a relação do domínio que os monarcas tinham com relação às instituições presentes no reino, bem como também o domínio sobre as leis. Todo esse controle é um processo pelo qual ele só vai ser rompido em uma fase posterior, que é através da Revolução Francesa, que vai abrir um caminho diferenciado. Mas anterior a essa fase, eu poderia dizer para vocês que todo o domínio sobre vida e morte de todos os súditos estava na mão do grande monarca. Era trazido para ele toda essa responsabilidade, bem como as decisões para aquelas condenações, né? Em muitos casos, pessoas que eram executadas em praça pública. Nesse momento a gente tem assim uma característica muito forte, principalmente na França, com relação à utilização da guilhotina, que era efetivamente a pena máxima, ou seja, a morte para essas pessoas que em algum momento desafiaram o poder do rei. Vamos ao próximo ponto?
Outro aspecto importante que nós encontramos dentro dessa relação também, desse universo que trazemos aqui sobre as discussões do absolutismo, é o processo da hereditariedade. Ou seja, se constrói efetivamente dentro de uma família, que nós conhecemos pelo termo dinastias. Essas famílias estarão no poder por muito tempo, muitos anos. Aí você tem toda uma relação de construção, né, do poder centralizado na mão dessas famílias. Consequentemente, essa característica da hereditariedade, ela se faz comum em toda a Europa, sabendo que grande parte dos territórios europeus foram constituídos também por esse processo da instituição do absolutismo. Assim nós temos França, Espanha, Portugal e vários outros países que representavam efetivamente esse processo, que era o processo do absolutismo, ou seja, essa centralização. Uma mudança muito forte da fase anterior, do feudalismo, para essa fase que se constrói efetivamente a partir de uma parceria muito forte entre a monarquia e a burguesia. Vamos ao nosso próximo ponto. Aqui nós trazemos então outra relação importantíssima, que é a concepção a partir do processo econômico. Relacionamos nesse momento talvez um dos fatores mais importantes que agregaram em várias dessas nações a relação, por exemplo, de várias riquezas, que foi o mercantilismo. Trouxe essa possibilidade, né, dando continuidade a essa parceria entre a burguesia e a nobreza, né, que vai efetivamente adentrar aos mares e construir um universo diferenciado, que seria o universo da comercialização. Bem como também em fases adiante nós vamos observar a relação dos grandes descobrimentos, que vão trazer outras possibilidades econômicas também para esses diversos países que investiram diante de toda essa relação e possibilidade econômica que seria o comércio através dos mares. Um aspecto importante que nós precisamos citar nesse momento, e uma referência importante também, é a Escola de Avis, né? A Escola de Avis ela vai ocorrer em Portugal e vai ser uma escola destinada, principalmente com apoio do rei, uma escola, né, que vai efetivamente estudar principalmente as características náuticas, a construção de mapas náuticos, técnicas avançadas de navegação, e aí a gente vai ter uma formação específica para essa estrutura que nós chamamos então de mercantilismo. Espero que tenha contribuído para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo entre os nossos flashes da história.